Oi, Suzanos, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula de geografia nessa semana. Lembrando que a última videoaula que nós tivemos, eu comecei o COC 4 com vocês, falando sobre os biomas e a definição de ecossistema. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos dar continuidade da onde nós paramos. Então, eu preciso que vocês estejam com o COC 4 em mãos, na página 220. Nós vamos falar um pouquinho dos biomas que existem pelo mundo, tá? Então, quando a gente pega esse globo aqui, né, esse planeta Terra nosso, a gente vai ter uma variedade muito grande de paisagens, de biomas, de ecossistemas, né, que a gente tem um ecossistema tanto terrestre quanto marítimo, né? Então, esse globo, esse planeta Terra que nós temos e que vivemos nele, a gente percebe várias paisagens, vários lugares, né? Vários biomas. Então, a gente vai ver durante o nosso vídeo, vídeo aula, esses biomas, tá? Pelo mundo. Então, nessa aula, a gente vai trabalhar com algumas, e aí na próxima semana a gente finaliza os biomas do mundo, para depois a gente trabalhar especificamente os biomas do Brasil, da onde a gente vive mesmo, do nosso país, certo? Então, na página 220, a gente começa a falar um pouco dos biomas do mundo. Então, vou compartilhar com vocês aqui o nosso livro. Então, estejam com o livro com vocês, por favor. A gente vai trabalhar um pouquinho com ele, certo? Para que vocês estejam por dentro quais são os biomas que tem pelo mundo, quais são os tipos, né? Aonde se localiza, tentar entender um pouquinho mais a localização deles, tá? E algumas características. É bem interessante que o Koch, ele vem falando dos biomas pelo mundo e ele vai trazendo um resuminho de cada bioma, tá? O tipo, como que é o solo, os animais que vivem, o clima, né, a falar o tipo da vegetação mesmo. Então, é bem interessante que ele faz um resuminho bem bacana para vocês, tá? Então, aqui os biomas pelo mundo. Então, eu vou ter esse primeiro mapa que apresenta para vocês na página 220, ele vai identificar todos os biomas que tem no planeta Terra. Então, nós temos, sempre quando vocês observarem o mapa, a professora já falou algumas vezes, olhe a legenda, tá? Não esqueçam de olhar a legenda. A legenda vai dar o direcionamento para que vocês consigam entender o que tem no mapa, fazer a interpretação do mapa, né? É lógico que mais para frente a gente vai trabalhar um pouco mais com a cartografia, né? Em outro momento, em outro conteúdo, e aí a gente tem que sempre observar esses detalhes, tá? Então, a legenda é fundamental. Então, olhando a legenda, eu tenho aqui ó, a tundra, que é um dos biomas que nós vamos verificar, a taiga. A taiga ela pode ser chamada também de floresta boreal ou floresta de coníferas, mas depois, quando eu for comentar um pouquinho sobre ela, eu relembro vocês. Aí tem a floresta temperada, tem a floresta tropical, os campos, savanas, deserto e vegetação mediterrânea. Tá? Então, esses são os biomas que nós encontramos, então, no planeta Terra. Todos eles identificados por cores. Então, por isso que eu falei, olhar a legenda é super importante para ver a cor que está demarcando para cada bioma e a localização dele, tá bom? E depois ele vem falando especificamente do bioma da tundra, certo? Então, de primeiro momento é isso, o mapa apresentando para vocês os biomas e a localização dele. Nós vamos iniciar com a tundra, certo? A tundra, eu já vou adiantando para vocês. A tundra, ela não tem aqui no Brasil. Ou melhor dizendo, no hemisfério sul, é muito difícil a gente encontrar esse tipo de vegetação, tá? A gente consegue entender um pouco mais olhando as imagens, que a internet hoje nos facilita muito, né? Que depois eu vou colocar para vocês ali. Tentar entender como que é esse tipo de bioma, como que é esse tipo de vegetação, tá? O solo dele, as características. E, além disso, em qual localização ele está inserido, né? E o clima que vai caracterizar esse ambiente da tundra. Então, como eu falei, hemisfério sul a gente já não vai encontrar, a gente vai encontrar mais no hemisfério norte, e num ponto específico.
Então, como a gente está começando com a tundra, eu vou voltar aqui para o mapa e mostrar aqui, ó, a tundra, ela tem esse azulzinho clarinho, quase a cor do mar ali, identificando para vocês, tá? Aonde é que eu vou encontrar a tundra no hemisfério norte? Estão vendo aqui, ó, Círculo Polar Ártico, que é um dos paralelos principais que atravessa o nosso planeta. Nós vamos encontrar basicamente nessa região aqui, ó, do Alasca e o norte do Canadá, pegando ainda a Groenlândia. E nós vamos encontrar a tundra pegando o continente europeu e o asiático, mas pegando bem o norte da Europa e o norte da Ásia. Ou seja, ele vai pegar um pouco ali da região temperada, bem no finalzinho, encostado com o Círculo Polar Ártico, e acima do Círculo Polar Ártico, aí já estamos numa outra área que a gente chama da área polar. Então, ele vai pegar uma região extremamente fria, muito fria, chegando a temperaturas muito negativas, certo? Ele vai ter um verão mais ameno, que aí vai chegar numa temperatura um pouco mais agradável, mas no inverno mais rigoroso, quando chega a estação do inverno nesse hemisfério, a temperatura ela chega a ser muito negativa. E é uma região que vai ter cobertura de gelo por um período. Quando é o período do inverno, então, vai haver uma cobertura de gelo nessas áreas da tundra. E quando ameniza esse inverno, que aí entra para a estação do verão, em outro momento do ano, ele já, aquele gelo, ele acaba se derretendo, se descongela e aí você consegue ver um pouco mais da vegetação. Mas é uma vegetação bem rasteira, que eu já vou mostrar para vocês. Tá? Então, só relembrando, a tundra não vamos encontrar, portanto, no hemisfério sul, vocês podem observar pelo mapa, através das cores, né? E a tundra ficando, então, no norte da América, pegando o Alasca e o norte do Canadá, mais a Groenlândia, e o norte da Europa e o norte da Ásia, tá? Do continente asiático, certo? Aí ele vem trazendo aqui os tipos como é que chama a flora da tundra, né? A vegetação em si, a fauna e o clima e o solo. Então, olha só, aqui, aquilo que eu falei antes no início do vídeo, que o livro ele traz um resuminho bem bacana, assim. Ele resume a tundra nos mapas, tá? No caso, as outras vegetações também, os outros biomas também, ele vai fazer esse resuminho. Então, olha só, aqui ele traz a vegetação, que são líquens e musgos, ou seja, uma vegetação bem rasteira, tá? E esses líquens e musgos, essa flora, ela precisa da umidade e precisa do frio, tá? Então, é a única vegetação que acaba se adaptando a esse meio. Então, e consegue permanecer com a cobertura de gelo por cima dessa flora, né? Depois que entra a estação do verão, que ameniza um pouco a temperatura, ela descongela e a gente consegue visualizar um pouco mais a vegetação, tá? A fauna, então ele traz aqui, ó, o urso polar, os lobos e pássaros. Aí tem até a imagenzinha aqui do urso, né? O solo, pouco desenvolvido e infértil, né? Ainda mais que o solo ele passa por um longo período de meses com a cobertura de gelo e isso traz uma infertilidade ao solo, tá? E o clima, obviamente, vai ser o clima polar. Então, por isso que eu falei que a temperatura ela vai ser negativa. A temperatura ela vai trazer um frio muito rigoroso, muito intenso, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês a imagem deixa eu buscar aqui primeiro, ó. Já que eu estou com o Google Maps aqui, olha só, onde é que eu vou encontrar então a tundra? Olhando pelo Google Maps, eu vou pegar aqui o Alasca, vai pegar o norte do Canadá, bem nessa região aqui, a Groenlândia vai pegar um pedaço, tá? E vai pegar aqui o pedaço do norte da Europa, até tá o branquinho mais presente aqui, e o norte do continente asiático, tá? Então, a tundra eu vou encontrar nessa parte aqui em relação ao nosso planeta, ao nosso globo, tá? Então, as outras áreas mais abaixo, eu não vou encontrar a tundra, certo? Aqui eu busquei, vou pegar essa imagem aqui, para vocês olharem direitinho a questão da tundra. É o período em que está já a estação do verão, né? O verão mais ameno. Então, eu consigo ver mais a vegetação aqui exposta, né? Porque o gelo não está cobrindo. Então, observem, ela é muito rasteira a vegetação, ela não tem árvores, ela não é floresta, tá?
A tundra é uma vegetação rasteira, são herbáceas, como a gente chama. Então, eu não vou encontrar árvores, floresta, uma árvore próxima da outra, não. Eu posso até encontrar algumas árvores, mas muito pequenas, em determinadas áreas, mas a base principal é a vegetação mais rasteira, tá? Então, esse é o momento em que ele está sem aquele frio rigoroso, né? Sem aquele inverno rigoroso, não tendo a cobertura do gelo. Aí, se eu pego a outra imagem aqui, ó, da tundra, eu já pego um outro momento, certo? Vou pegar um outro momento aqui. Então, olha só, é o período do inverno rigoroso que vai ter essa cobertura de gelo em cima desses musgos, desses líquens, dessa vegetação mais rasteira, tá? E aí, nesse período, obviamente, que a temperatura vai ser mais negativa, tá? Então, repetindo, tundra pegando no Alasca, norte do Canadá, norte da Europa e norte da Ásia, certo? Ela está na área dos polos, na verdade, pegando a área dos polos, bem, o Círculo Polar Ártico corta esse trecho, então a temperatura chega a ser negativas, principalmente no inverno mesmo, quando chega a estação do inverno. E não encontramos esse tipo de vegetação no hemisfério sul, ok? Então, a gente não vai encontrar esse tipo de hemisfério, certo, gente? Ok? Agora, deixa eu mostrar, voltar ali para o livro para vocês. Então, aqui mostra o resuminho, né? Em relação à questão da tundra. Certo, gente? Então, foi o primeiro bioma que se apresenta pelo mundo, tá? Que tem uma característica de vegetação adaptada a essa temperatura. Os animais também é adaptado a essa temperatura, a essa localização, a esse tipo de solo. O que vocês têm que entender muito que os biomas, todos os biomas que estão formados pelo nosso planeta e também aqui no Brasil, especificamente, que depois a gente vai trabalhar nas aulas mais à frente, o tipo do solo, o clima, a vegetação, os animais, eles estão em equilíbrio. Ou seja, o animal que vive em um determinado ambiente consegue se adaptar àquele ambiente, àquele clima, tá? A mesma coisa a vegetação, certo? Se eu desmatar uma área hoje e eu querer reflorestar, tem que reflorestar com a mesma espécie. Se eu coloco uma outra espécie, muitas vezes essa outra espécie não é adaptada a esse meio, a esse tipo de clima, àquele tipo de solo. Em vez de ajudar o ato do reflorestamento, muitas vezes acaba atrapalhando, né? Então, reflorestar é extremamente importante nos dias de hoje. Muitas empresas estão voltadas a isso, mas precisa ser com o mesmo tipo de espécie, porque cada espécie está adaptada àquele clima, aquele tipo de solo, aquele relevo, certo? Então, o planeta, para ter o equilíbrio, ele está associado a alguns elementos, um dependendo do outro, né? Se eu mudo isso, ele começa a se desequilibrar, né? Então, a tundra foi o primeiro bioma que eu mostrei aqui para vocês, certo? Depois vem a taiga, floresta boreal, mas eu também falei para vocês que lá no início que eu posso chamar de floresta de coníferas. Então, se vocês quiserem anotar aí no livro, no ladinho da floresta boreal, anotem, tá? Então, eu posso chamar de taiga, floresta boreal ou floresta de coníferas. Gente, olhando aqui no mapa, onde é que ele se localiza? Ele vai pegar muito o meio do hemisfério norte, né? Ele vai pegar numa área que a zona a gente chama da zona térmica, as zonas temperadas, nesse caso a temperada do norte, tá? Então, pegando aqui o Canadá, vai pegar um pouco dos Estados Unidos também, vai pegar o meio da Europa, tem muitas áreas da Europa com a floresta de coníferas, o continente asiático também. Então, olha só como ele se estende aqui no mapa, a taiga, né? A floresta boreal ou a floresta de coníferas, certo? Então, ele vai pegar todo esse trecho ali com floresta. Olha só a palavra que eu usei e o que o livro está trazendo. Floresta boreal, floresta de coníferas. Aqui, gente, eu vou ver também a vegetação rasteira, como a gente vê no solo, mas o que eu vou encontrar
dominando a área da floresta boreal? Árvores. São muitas árvores. Quando eu falo floresta, aí eu encontro muitas árvores de tudo quanto é tamanho, tá? Árvores pequenas, médias e grandes, sendo que a floresta boreal, essa taiga, ela tem uma característica que as árvores já são de médio a grande porte, tá? Elas são bem altas. E a gente conhece essas árvores, que eu já vou indicar para vocês, como é que vocês conhecem, principalmente quando chega dezembro, a gente já tem saído de férias, né? Da nossa normalidade escolar, a gente pega férias lá em dezembro, e aí vem uma das comemorações, acho que todo mundo gosta, que é o Natal, né? O Natal, o que nós temos? O Natal, nós temos o pinheiro de Natal, certo? Quantas pessoas acabam comprando aqueles pinheiros que vêm até pintadinho de branco, representando a neve, não é mesmo? A professora já comprou um desse, eu me desfiz, comprei outro, mas tinha um branquinho lá, representando a neve. Só que nós, aqui no Hemisfério Sul, quando estamos no Natal, acho que todos vão concordar comigo, a gente está no verão, certo? No verão, calor tremendo, só que a minha árvore está lá com o branquinho, com a neve. O meu pinheiro está lá com o branquinho, não é mesmo? Acho que alguns de vocês, de repente, sabem disso. Se não tem em casa com a nevezinha, a gente põe algodão, né? Na hora de decorar. Mas já vi alguém fazendo assim, né? Então, por quê? Porque o pinheiro, a floresta de coníferas são pinheiros. E são os pinheiros de Natal. São os pinheiros de Natal, que é em forma de cone, um triângulo, certo? Uma forma de cone. Então, o que a gente acaba adquirindo no nosso Natal? A influência cultural norte-americana. Né? Então, os Estados Unidos, a cultura norte-americana, ela acabou do Natal espalhando pelo mundo inteiro. E aqui no Brasil não foi diferente. Então, nós aqui no Brasil vivenciamos muito a cultura norte-americana. O Papai Noel, ele está lá todo encapotado, roupa comprida, certo? Lá de gorro, lá, toda aquela vestimenta de Papai Noel, sendo que estamos num calor tremendo. Estamos no verão. A sorte deles é que muitos hoje estão no shopping. Então, o shopping tem ar-condicionado, eles conseguem se manter com aquela roupa. Mas, se a gente for pensar, não é da nossa característica daquele momento, porque a gente está no verão. Mas por quê? Porque nós herdamos uma cultura norte-americana. Então, a floresta de coníferas são os pinheiros de Natal que os norte-americanos, né, a população do hemisfério norte, usa muito na sua festa de Natal. E a maioria, para quem não sabe, utiliza a natural mesmo, né? A natural. Só que eu quero fazer uma observação, tanto o Canadá, Estados Unidos, países europeus, os asiáticos, a grande maioria deles são desenvolvidos, né? Esses países. Então, são países que se preocupam muito com as leis ambientais. Então, se acontece de ocorrer o desmatamento, eles vão fazer o reflorestamento desses ambientes, tá, gente? Quando eu falo que eles usam a árvore natural, né, dentro de casa para festejar o Natal, é típico da cultura deles isso, né? Mas lembrando que as leis ambientais do Canadá, Estados Unidos, principalmente Canadá aqui na América, né, Europa, enfim, os países desenvolvidos que têm esse tipo de vegetação, as leis ambientais são bem rígidas e realmente são cobradas, né? Então, ou há um desmatamento, há o reflorestamento já na sequência, tá? Assim não fica destruindo o ambiente natural e sempre vai ter matéria-prima de uma certa maneira, caso se utilize para alguma transformação, tá? Então, aqui o resuminho da floresta boreal, ele vem aqui no mapa também, tá? Então, vegetação, coníferas, pinheiros, é o único bioma, é a única vegetação que eu chamo de homogênea. Vocês podem até anotar aí. Por que é homogênea? Homogênea quer dizer tudo igual. Então, quais são as árvores que eu vou ver na floresta boreal? Eu só vou ver pinheiros. Eu não vou ver outro tipo de árvore, tá? Eu só vou ver pinheiros, certo? Então, por isso que eu chamo que é uma floresta homogênea. Já os demais biomas, outros tipos de vegetação, eu nunca vou falar de homogênea. Elas são heterogêneas, ou seja, vai apresentar uma diversidade
de espécies vegetais por aquele lugar, por aquele ambiente, tá? Então, o único que é homogêneo, não esqueçam, é a floresta boreal, que eu só vou encontrar coníferas, ou seja, só vou encontrar pinheiros, tá? Fauna. Aí ele vem dizendo aqui, ó, os esquilos, as lebres, raposas, insetos, aves e etc. O solo pouco fértil, tem fertilidade, mas é muito pouco, né, para tentar desenvolver alguma coisa de agropecuária. E assim, como eu falei, como são países desenvolvidos, não vai ocorrer o desmatamento dessas áreas para esse tipo de cultivo, no caso da agropecuária. E o clima que vai pegar é o subpolar, tá? Então, vai ter o frio rigoroso, certo? Mas vai ter as temperaturas mais amenas em algumas épocas do ano, principalmente quando começa a chegar o verão também, tá? Mas o frio vai ser rigoroso também nesses ambientes, ainda mais que está muito próximo também ali do Círculo Polar Ártico, né? Pegando o meio ali do hemisfério norte, mais para o norte, então a temperatura vai ficar mais fria quando chegar o inverno, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês, vou lá buscar uma imagem para que vocês venham a ver como é para quem não lembra, né, das coníferas, tá? Eu fechei aqui as outras abas só para não atrapalhar o entendimento de vocês, porque vai aparecendo outras imagens, né? Ó, gente, aqui, eu vi um aqui que pega bem o invernozinho aqui, ó, tá vendo? Vou mostrar aqui, ó. Esse aqui é a floresta de coníferas, tá? Então, nesse tipo de floresta, como eu falei, ela é homogênea, então eu só vou ver pinheiros, eu só vou ver coníferas, tá? Não vou ver outro tipo de espécie. Então, é a única floresta que vai ser homogênea, que são os pinheiros. Gente, os nossos pinheiros aqui no hemisfério sul não são esses aqui, tá? O nosso pinheiro é a araucária, que quando a gente for trabalhar os biomas brasileiros, nós vamos trabalhar com as araucárias, tá? Nós vamos ver os pinheiros, certo? E esse aqui é típico do hemisfério norte, tá? Mas aquilo que eu falei do Natal, como a gente herda na nossa cultura a influência cultural norte-americana, os pinheiros de Natal nosso também acaba sendo, quer ver aqueles, né, produzidos pela indústria artificial, é tudo formato de coníferas, imitando os pinheiros do hemisfério norte aqui para a nossa festa de Natal aqui no hemisfério sul, tá? Então, é muito típico, certo? Eu até sempre brinquei com os alunos em sala, de gente, tá o Papai Noel lá morrendo de calor, né? Sendo que a gente está no verão, a gente não está no inverno, mas não, a gente está lá firme e forte com a cultura norte-americana no Natal, né? Mas também não tá tão errado assim, né? A gente recebe influências culturais de vários lugares do mundo, né? Assim como os outros lugares também recebem influências. Só para vocês não ficarem em dúvida, o nosso pinheiro é esse aqui, ó. Nosso pinheiro é esse aqui. Isso aqui é as araucárias. Para quem já foi para o Planalto Serrano, aqui em Santa Catarina, Lages, São Joaquim, na verdade, pegando a 282, indo lá para Águas Mornas, né, para aquele lado de lá, para subir a serra, você já começa a ver as araucárias. Esses sim são os nossos pinheiros, tá, gente? Então, bem diferente do que eu mostrei para vocês da floresta de coníferas, né? Certo? Então, esse aqui são os nossos pinheiros, ok? Que dá a pinha. Da pinha nasce o quê? O pinhão. Tem até a musiquinha lá da festa do pinhão de Lages falando do pinhão, né? Então, porque mostra as araucárias, ela dá a pinha, né? Para quem já viu a pinha, ela é grande assim. E ali, né? A gente consegue ter o pinhão para a gente degustar, né? Cozinhar, fazer comida com pinhão, que é uma delícia, coisa boa demais. E a floresta boreal? Não, a floresta boreal não dá a pinha, tá, gente? Por favor, não dá a pinha, certo? Então, olha só para a gente concluir aqui, vamos
retomar rapidinho, tá? Biomas do mundo. Então, nós temos ali 4, 5, 6, 7, 8 biomas que a apostila vem trazendo para vocês nesse grupo 4, tá? A gente viu sobre a tundra e sobre a taiga. A tundra, só retomando rápido, ele fica localizado no hemisfério norte, especificamente no norte do Canadá, Alasca, Groenlândia, ia falar coníferas, Groenlândia, norte da Europa e norte da Ásia, tá? Então, essa região aqui é que eu vou encontrar a tundra, certo? Flora, musgos e líquens. Temperatura muito fria, o clima é polar, tá? Então, temperaturas muito frias em boa parte do ano. Ele fica um pouco mais ameno quando o hemisfério norte começa a entrar no verão. E aí, na verdade, qual é a mudança maior que tem na tundra quando sai do inverno para o verão? É que lá no período do verão sai aquela cobertura de gelo, ela acaba descongelando, tá? E aí tu consegue visualizar um pouquinho mais a vegetação, que é bem rasteirinha, como eu mostrei antes ali para vocês, certo? E aí vem trazendo, né, sobre o solo e sobre a fauna aqui para vocês, depois vocês leiam com calma, certo? Tento entender melhor, fazendo uma leitura, né? Além da explicação que a professora está repassando para vocês. Taiga e floresta boreal foi a outra, né? Outro bioma que eu acabei apresentando para vocês agora, tá? Ele vai ser típicos ali das altas latitudes, ficando muito próximo do Círculo Polar Ártico também, mas pegando um bom trecho do Canadá, um bom trecho dos Estados Unidos aqui na América, um bom pedaço, quase toda a Europa ali tem a floresta temperada, desculpa, a floresta de coníferas, certo? E uma parte da Ásia também, próximo do Círculo Polar Ártico, pegando essa floresta boreal, tá? Que eu posso chamar de taiga e posso chamar de floresta de coníferas, como eu falei para vocês, certo? É uma floresta, como eu falei, homogênea, porque eu vou encontrar uma espécie de árvore só, que são os pinheiros, típicos pinheiros de Natal, como eu falei para vocês. Ok, turma? E é isso. Outra informação que eu queria passar para vocês aqui no vídeo aula é que no vídeo aula passado eu coloquei como atividades no Clip Escola o para conferir da página 260 e página 271 do COC 3, né? Só que a gente fez a correção desse para conferir na live de semana passada, certo? E eu tinha colocado também no Clip Escola que vocês me encaminhassem para que eu pudesse verificar quem realmente fez o para conferir dessas duas páginas e anotar no meu diário aqui em casa. Então, a grande maioria me encaminhou pelo Clip Escola, ou pelo meu e-mail, ou pelo meu WhatsApp. Aqueles que não me encaminharam, por favor, encaminhem essa semana. A professora precisa olhar, mesmo já tendo corrigido na live, mas se não me encaminhou, me encaminha. Eu quero anotar no meu diário quem fez, certo? Então, fica atento nessa informação agora que eu passei, tá? Para saber qual que foi corrigido e qual que falta encaminhar para mim, tá bom? Página 260, 271 do COC 3, já fizemos a correção e eu pedi que fosse encaminhado. Então, quem falta, por favor, faça isso, que a professora quer olhar quem fez para anotar no diário. Quem já encaminhou, tá tudo tranquilo, tudo na paz, tá tudo anotado no diário, tá bom? Outra coisa, como a gente está vendo agora o COC 4, COC 3 já ficou de lado, né? A gente finalizou com as atividades, fizemos toda a correção, né? Agora é COC 4. Então, essas próximas videoaulas e a live também que a gente tiver vai ser referente ao COC 4. Então, deixa já separadinho sempre em relação à disciplina de geografia, tá bom? Das atividades que a gente vai fazer do COC 4, eu vou deixar marcado no Clip Escola, tá? Acho que fica melhor para vocês entenderem o que tem que fazer, do que eu ficar falando aqui no vídeo, que às vezes pode ficar desatento nesse sentido, tá? Então, eu vou registrar no Clip Escola quais são as atividades que vocês vão fazer do COC 4 para a gente corrigir no próximo vídeo aula, tá bom? E é isso aí, gente. Obrigada, tá? Por mais uma videoaula. Espero vocês na próxima semana e espero vocês na live também com o COC 4 em mãos para a gente continuar os nossos estudos. E cuidem-se, tá? Procurem não sair de casa
evitem sair de casa, nós precisamos desse momento mesmo de se resguardar, cuidar da nossa saúde e da saúde de quem está no nosso lado, principalmente da nossa família, amigos, né? Mais próximos, tá? E se sair, por favor, usa a máscara, que é extremamente importante, tá? Se cuidem, meus amores, e até a próxima aula.